podcast Fênix das Artes. Ele é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, pela Funcultural, pela Prefeitura de Porto Velho, Ministério da Cultura e pelo Governo Federal. Bem-vindas ao podcast Fênix das Artes, o podcast das mulheres que fazem a cultura rondoniense. Nosso objetivo é dar vez, voz e visibilidade para nossas talentosas e potentes mulheres, artistas, produtoras culturais, que fazem a cultura de Porto Velho e de Rondônia acontecer. Eu sou Márcia Aguiar e no episódio de hoje temos a honra de receber duas mulheres incríveis que fazem a diferença com seus talentos e olhares na nossa cultura. Mulheres criativas. Temos a Bárbara, que é artista plástica e tatuadora, e a atriz e bailarina Kaline. Bem-vindas, é uma honra ter vocês aqui com a gente. Olá, obrigada. Eu convido vocês a acompanhar essa conversa inspiradora sobre tatuagens, que a Bárbara também é tatuadora, sobre pinturas, telas, sobre dança, sobre movimento, audiovisual, né? Tantas sim. coisas que a Kaline também vai colocar aqui pra gente. Bem-vindas. Eu gostaria que vocês se apresentassem agora. Quem é a Bárbara e quem é a Kaline? Sou a Bárbara Ugaldi, eu tenho 29 anos, eu não sei o que dizer agora. Volta, pode voltar. Pode voltar que ele corta. Okay. Fala de você, assim, aquilo que eu falei antes, onde você nasceu, quem é você, pessoa, tá? Depois vem artista nas outras perguntas. Ok. Oi, eu sou a Bárbara Ugaldi, eu nasci aqui em Porto Velho, Rondônia, tenho 29 anos, cursei arquitetura e urbanismo, cursei artes visuais e eu sou uma pessoa que gosta muito de esportes, gosta muito de história e da regionalidade e é isso. Eu sou a Kaline Leig, tenho 38 anos, nasci em Guajará-Mirim, bem no interior de Rondônia. Sou uma pessoa muito sonhadora, muito curiosa. Eu acho que eu também uso um pouco da minha introversão para minhas criações artísticas. E é isso, assim, estou sempre buscando coisas novas também para experimentar também nas minhas criações. E é isso. Que maravilha, sejam bem-vindas. Vocês ouviram que elas são bem dinâmicas, né? Tem muita coisa aí que a gente vai saber sobre elas. Eu quero, em primeiro lugar, saber como que a arte entrou na vida de vocês. Essa é uma pergunta que eu não deixo de fazer para minhas convidadas. Bom, para mim, eu sou filha única, né? E eu sempre brinquei muito sozinha, né? Então, eu sempre tive amigos imaginários, acho que todo mundo teve, né? Eu tive vários amigos imaginários e isso ia me ajudando a criar histórias, né? E a viver essas histórias no quintal da minha casa. E eu acho que isso também foi um pontapé também para esse futuro que eu fui criando para mim, né, de criação artística, né, a imaginação através da criação artística também. E eu acho que aquele sonho de menina também é de ser artista, e muito influenciada também pela televisão. Eu comecei a ter esse sonho de ser atriz de novela, né? E essa coisa sempre de você imaginar um outro lugar, sabe? Projetar um lugar, a cidade grande, onde os sonhos vão se realizar. E eu sempre nutri muito isso em mim, assim, de querer fazer novela, sabe? De querer ser uma artista. Muito esse sonho colonizado que a gente tem, assim, aqui, principalmente quando a gente nasce no interior, né? E isso foi me instigando muito. Eu nunca deixei de desejar ser uma artista, né? Às vezes eu não sabia exatamente como, né? Eu me vinha muito na cabeça ser atriz porque eu bebia muito da televisão, que era a única coisa, né? A minha cidade, em Guajará-Mirim, naquela época, não sei como está agora, não tinha curso de teatro, não tinha curso de dança, sabe? Então, eu comecei a fazer na igreja, né? Acho que todo mundo tem esse começo, a fazer pequenas peças na igreja. E fui crescendo e como esse sonho não morreu dentro de mim, isso foi virando um objetivo, eu acabei saindo de Guajará-Mirim, saindo de Rondônia e indo para o interior de São Paulo em busca desse sonho. Maravilha. Para você, Bárbara. Legal. Eu sempre tive muito contato com arte, porque eu tenho pais que são muito ligados à arte, principalmente à música. E eu sempre gostei e
tive bastante contato. Meu pai era professor de história e ele trazia muita essa influência histórica para mim. E quando eu era criança, eu lia muitos livros assim de livros de tragédia grega e tudo mais, que não era nem muito condizente para uma criança. Mas as ilustrações tinham aquela estética grega e tudo mais, e isso sempre me instigou bastante. E toda criança gosta muito de desenhar, né? E eu sempre gostei de desenhar. E da infância para a adolescência eu sempre me mantive muito ligada ao desenho e à pintura. Na adolescência eu tive muita influência da cultura pop, mais relacionada ao mangá e ao anime. E posteriormente eu conheci a pintura, quando eu já estava no curso de arquitetura e urbanismo. E quando eu conheci a pintura e tive um entendimento do que é arte, assim, aqueles questionamentos, o que é arte, o que é estética e tudo mais, aquilo me cativou muito e a arquitetura parou de fazer sentido para mim e eu comecei a me ver como artista. Eu cheguei a finalizar o curso de arquitetura, mas hoje em dia eu não trabalho mais com arquitetura, eu sou só ligada à arte e à pintura. E foi assim. E eu também tive uma professora de artes na escola, que ela era professora de artes e filosofia. E o nome dela é Cláudia Vani, eu não faço ideia de por onde anda ela hoje em dia, mas ela me influenciou muito em questão de entender como a filosofia funciona e como a arte ela é um espelho de como a gente pensa, né? E isso foram coisas que me moldaram, assim, como artista. Eu nunca, assim, na adolescência e na infância, não era uma pessoa que desenhava bem, que fazia tudo, assim, maravilhosamente bem. Mas com o tempo eu fui aprendendo técnicas e tudo mais. E hoje em dia eu dou aula de artes, dou aula de pintura e de desenho para crianças e para adultos. E agora eu entrei no mundo da tatuagem, que é um mundo que eu sempre gostei. E estou apaixonada. E é isso. E vocês tiveram alguma inspiração? Você acabou de falar da tua professora, né? Que você não sabe por onde anda, não. Né? Podia dizer um oi pra ela ali, ó, vai que ela tiver. Oi, Cláudia Vani, tá comigo no Instagram. Aí você teve essa figura, né, que te inspirou. Teve Sim. mais alguém, assim, no mundo da pintura, aqui de Porto Velho, por exemplo, que tenha te inspirado? Um grande amigo do meu pai, o nome dele é Joezer Alvarez. Conheço. Um cara incrível, que inclusive meu pai me colocou para lutar judô quando eu tinha uns 4 anos de idade. Eu era uma criança muito agitada. E o Joezer lutava judô também, pintava. Na minha casa tinha vários quadros dele, tinha várias esculturas. E ele era uma pessoa que tudo que ele pegava para fazer, ele fazia muito bem. Faz, né? Porque ele... Sim, faz mesmo, maravilhoso. Tudo que ele começa a fazer, ele faz de uma maneira muito boa. E ele sempre foi uma inspiração para mim também. E eu cresci com ele, sendo amigo da minha família e tudo mais. E adoro. Ele, inclusive, faz muito tempo que eu não vejo. Hoje. Oi. Fala comigo de novo. E você, Kaline? Alguém te inspirou? Sim, então, você falou da professora, isso quase passou batido. No meu ensino médio também, eu tive muita influência da minha professora de português, a professora Silvana. Ela pegava no nosso pé mesmo para a gente ler. Ela queria que a gente lesse. Eu lembro que ela pedia para a gente ler uma série de livros e depois a gente tinha que contar sobre esse livro, para ela ver que a gente tinha lido mesmo. Mas ela me apresentar a literatura brasileira foi também um ponto muito importante para mim, assim, para eu entender, para começar a entender o que é arte, sabe? E me identificar com algumas obras. Eu lembro que a primeira vez que eu li A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, eu me senti muito tocado. Eu pensava assim, meu Deus, como é que ela conseguiu escrever algo sobre mim que nem eu conseguia descrever direito. Então, esse primeiro contato com a literatura no ensino médio também foi importante também como uma junção desse desejo de me tornar uma artista, mesmo que naquela época eu não entendesse direito que tipo de artista eu queria fazer, que tipo de arte eu queria fazer, né? Tinha muito essa coisa meio de querer ser uma atriz, sabe? Mas não exatamente
pela arte em si, mas por essa coisa que a televisão vende muito, né? E eu tive muita sorte, que eu sempre falo assim, que quando eu saí de Rondônia, deu tudo errado para dar tudo certo, que na minha cabeça eu ia sair, ia me agenciar, ia tentar fazer alguma coisa na televisão. Sim. Mas aí eu enveredei mesmo pelo caminho do teatro, que é um caminho que ainda percorro, sabe, e de profundo autoconhecimento também, né? E que ainda está amadurecendo também. Vocês sentem conexão das obras de vocês, do teu trabalho com o público local, com a cidade de Porto Velho, com a nossa região? Sim, então, agora sim, porque é isso que eu falei, né? Eu saí daqui, eu tinha 17 anos, então todo o meu desenvolvimento também emocional, né, como uma pessoa jovem, adulta, foi lá. E eu era muito desconectada desse lugar de pertencimento, de ser uma rondoniense, de ser uma guajaramirense, sabe? E eu vivi uns 15 anos entre São Paulo e Rio de Janeiro, e meio à deriva, assim, sabe? Eu ia vivendo o que tinha lá mesmo, a cidade do Sudeste, e nunca pensei sobre as minhas raízes, né? Sobre o meu estado. E foi quando eu voltei para cá em 2017 que, quando eu me vi assim, sem os meus amigos de lá, sem os lugares onde eu trabalhava, que eu tive que recomeçar. E aí foi o momento que eu retornei às minhas raízes mesmo. E aí eu comecei a tentar relembrar qual que é a minha trajetória, qual que é a trajetória da minha família, da minha mãe, né? Qual que era a minha bagagem até então, né? Além da artista, mas da mulher, do ser humano, né? E foi a partir daí que eu comecei a refazer todas as minhas obras e aí todas as minhas obras, a partir de então, têm esse lugar de pertencimento desse lugar onde eu nasci, de Guajaramirim, né, de Rondônia mesmo. Que maravilha. É interessante porque a minha trajetória é quase oposta. É bem diferente, porque eu sempre estive aqui em Porto Velho, mas eu não acho que a minha arte tenha uma regionalidade. Ela não apesar de eu ser uma pessoa que gosta muito daqui, ama a cultura daqui, a minha arte ela não é regional, ela né? não exprime Sim. a regionalidade. Ela é mais sobre o viver feminino, a questões mais ligadas ao ser mulher e tudo mais. E apesar de que isso também é uma questão da mulher daqui, e é uma questão minha, mas eu vejo a minha arte como uma coisa mais introspectiva, mais que fala sobre os meus sentimentos, que podem ser os sentimentos de qualquer pessoa. Sim. Mas ela fala muito mais sobre uma coisa mais interna. E apesar disso, eu sou, na minha vida fora das telas, eu sou uma pessoa que vive muita regionalidade. E eu sou uma pessoa que tem muito orgulho de ser do norte, de ser de Porto Velho e tudo mais. É interessante ver isso. Esses caminhos, né? Mas eu acredito que isso seja muito também de um local, de eu ter vivido em um local muito, como é que fala? Um nicho muito pequeno do que é essa regionalidade. Sim, sim. Mas eu gosto muito. Kaline, eu tenho acompanhei, né, alguns vídeos teus, assim, essas experimentações que você parece fazer, sempre relacionado muito com a natureza também, né? Sim. Como que é o teu processo criativo e o que quer dizer como é que tu se sente ao fazer essas performances corporais, assim, no meio da natureza? Eu vi alguns vídeos teus nessa linha, né? Maravilhosos. Obrigada. Bom, veio muito do teatro, né? A partir de 2015, eu comecei também a colocar nos meus trabalhos uma nova metodologia que era através do corpo, né? Através da bioenergética, né? Na construção das cenas mesmo, né? Esse treinamento do ator. E desse treinamento do ator, que é baseado muito nos movimentos e nas ações físicas,
derivou muito para a dança, que eu acho que foi muito natural, assim, quase intencional, porque eu nunca fiz dança mesmo, assim, né? Nem dança contemporânea, nem nada. Inclusive, eu gostaria muito e preciso fazer. Eu fui fazendo umas experimentações corporais e muito nesse lugar do tipo, não, isso não é dança, sabe? Isso aqui é só treinamento de ator. Mas foi muito legal porque eu sou uma pessoa muito introvertida. E quando eu descobri as ações físicas através dos movimentos, eu me descobri porque era uma nova possibilidade de eu me comunicar com o mundo e me expressar. E expressar o que eu estava sentindo, o que eu queria falar, sem precisar verbalizar, né? E isso foi se tornando aos poucos muito potente para mim, para as minhas criações, né? Então, eu parto muito de partituras corporais, mas que não tem uma estrutura técnica de dança, né? É quase como uma dança livre, uma dança intuitiva, né? Que muitos falam. Sim. E isso aconteceu muito depois que eu cheguei. Muita coisa assim foi acontecendo depois que eu cheguei em 2017. E eu morava em Ariquemes nessa época, né? E lá eu morava numa casa que tinha um quintal muito grande, assim, muito arborizado. E aí eu fui começando, como eu não tinha um espaço para treinar, né, um lugar para me apresentar, eu ia treinando no quintal de casa e ia começando a perceber, né, ter essas percepções da luz, do vento, da grama. E aí eu ia tentando acrescentar isso nessas investigações, né, que não são trabalhos prontos, mas são mais assim umas experimentações corporais que eu posso fazer. E aí com o tempo eu também fui meio que catalogando para tentar refazer, até virar uma espécie de metodologia e aí para o passo seguinte, que é também partilhar essa experiência com outras pessoas também. Então, eu comecei também a dar oficinas de corpo. E isso foi entrando muito aos poucos na minha vida, né? Recentemente, eu ainda sinto muita dificuldade de falar que eu faço dança. Para mim, assim, está em outro lugar, sabe? Bom, eu posso te dizer que você faz dança. Obrigada. Acho e que assim, eu super entendo esse lugar que você coloca como uma experimentação de corpo, teatro, dança, mas a gente dança no teatro e vice-versa, né? Sim. Eu sou do teatro também, então a gente tem toda essa parte de corpo, de dança, Sim. né? De musicais e tudo mais. E aquela dança que você faz com aquele ar de experimentações, aquilo é tão gostoso de ver, a gente dança junto, né? E é dança. Sim, É dança. Pode assumir. Vou assumir a partir de agora. Mas é bem difícil, né? Porque a gente do teatro, a gente foi aprendendo a separar isso, né? O que é teatro, o que é dança, o que é música. Na verdade, isso deveria ser um combo, né? No fim, não deveria ser, porque a gente, enquanto atriz ou ator, né? O nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho. E enquanto personagem, você é tudo. Você é bailarina, você é freira, você é tudo, é todas as possibilidades, né? Eu até acho interessante, porque eu era aquela criança que, se o adulto perguntasse o que você vai ser quando crescer, eu saía 3 dias descrevendo todas as profissões possíveis, né? E no teatro, eu falei, então era por isso, porque como atriz eu posso ser todas as coisas. Dá pra viver tudo, né? Então, assim, a gente dança, não dança, Sim. atuando. Dança. Então, o corpo pega pra ti, é teu. Momento terapia. A gente tem que assumir. Assume. Sai do armário. Sai do armário. E aí, Bárbara, conta pra gente aí teus processos criativos. Bem, eu sou uma pessoa que gosta muito do fazer, de você pegar lá e usar as mãos para fazer as coisas. E eu fui aprendendo técnicas de pintura e foi ficando cada vez mais gostoso pintar. Aquela situação do processo, de você estar lá pintando e tudo mais. Eu gosto muito de pintar detalhes. As minhas pinturas geralmente têm uma escala não, como é que fala? Um zoom bem grande, porque eu gosto muito de pintar rugas. Eu pinto muito mãos, eu adoro mãos. Acho que mãos são mãos muito difícil, expressivas. Né? Eu adoro as rugas que a mão tem. Ei, pintar a mão não é pra qualquer um, não, hein? Eu amo mão, assim. E eu adoro desenhar esses detalhes. Que quando eu faço muita encomenda de pintura,
de retratos, e as pessoas, elas não querem que a gente desenhe os detalhes do rosto, porque, pô, eu não quero aparecer com ruga, com manchas na pele, e é a parte que eu mais gosto de pintar. E com o tempo eu fui aprendendo sobre como essas marcas que a nossa pele tem, elas carregam a nossa história, né? Sim. Como a gente tem tanta vergonha das nossas estrias, das nossas... de tudo do nosso corpo, e engraçado que se tornou o que eu mais gosto de expressar na minha pintura. Interessante. Eu gosto demais. E... ai, eu amo mão. Já falei que eu muitas amo mãos. imagens. Eu gosto de eu mesma fazer as minhas referências das minhas pinturas, porque fica uma pintura mais autoral e ela também expressa uma coisa mais íntima, assim. Te identifica, né? Isso. E é muito interessante como as pessoas observam e reagem à minha pintura, porque a minha pintura, ela inicialmente, ela não tem tanto significado. Ela é uma questão, uma coisa estética, que eu quero estar lá fazendo a pintura. E com o tempo eu vou adicionando os sentimentos dessa pintura. E quando as pessoas observam, elas comentam e falam o que elas viram e tudo mais, aí eu acabo adicionando cada vez mais significados. Que a arte, ela é uma relação entre entre a arte e o observador, né? E eu gosto muito dessa interação. E ela volta para a tua arte, é isso? Isso. Aquilo que as pessoas te dão, tu... Olha que coisa incrível, Eu gente. acho isso muito interessante. E eu vejo muito como, por exemplo, homens geralmente veem a minha pintura e como mulheres geralmente observam a minha pintura. E como é que são esses comentários e como as pessoas... É muito, muito interessante ver essas diferenças e como não existe o errado ou o certo nesse momento, né? E quando a pessoa olha para a arte, ela vira artista, porque ela que está dando o significado, né? A interpretação. Interpretação. Eu acho incrível isso. Eu imagino que isso acontece também com a sua arte, porque as pessoas estão lá olhando o seu corpo, olhando a movimentação, e o sentimento dela, ela é um espelho, né? É interessante também quando elas fazem junto, né, nas minhas experimentações com as oficinas, elas propõem os próprios movimentos, e isso é muito bonito de ver, né? Que é como se elas também tomassem posse de uma potência que elas têm também, uma energia criativa. E elas também se tornam essas artistas, que não é nem num lugar de um brilho, de um destaque, né? Mas nesse algo de você ser a criadora, né? dos teus movimentos, né? É a protagonista mesmo da sua história. Kaline, como que você lida com as expectativas do público, com o palco? O que é estar no palco para você? Cara, para mim... Bom, expectativa com o público, para mim, é sempre um lugar de muita ansiedade, né? Mas o palco, para mim, de um modo geral, é sempre um ponto muito, muito alto, assim, da minha carreira, assim. É o lugar onde eu consigo também existir de alguma maneira que eu não consigo existir na vida diária, assim, na rotina. E é um processo muito longo para mim, esse contato e essa relação com o público, né? Eu acho que todas nós temos um pouco daquela síndrome de impostora, que parece um detalhe tão pequeno e que ultimamente eu tenho pensado muito sobre como isso também molda a nossa visão da nossa própria arte, né? Então, eu sempre, por muito tempo, eu sempre vim no lugar de querer fazer para agradar os outros também, né? E às vezes eu me perdia muito nisso, né? Eu deixava da criação mesmo, no sentido mesmo original do que eu quero falar, sabe? E é muito através de desconstrução da visão do meu trabalho, que eu fui e que eu tento muitas vezes voltar para mim para poder criar, né? Para isso não ser um lugar de produto só, sabe? Sim. E também ir quebrando com esses medos de desagradar as pessoas ou do que elas esperam também. Ou quando a gente agrada as pessoas de fato, isso
ser uma dificuldade também de eu falar, não, realmente, assim, eu faço um trabalho bom, eu faço um trabalho que as pessoas se identifiquem. Tem também essa dificuldade de aceitar, né? Essa relação com o público, ainda depois de 18 anos de trabalho, ainda é um lugar que eu não encontrei meu lugar de conforto com o público, né? O que de alguma maneira é bom, porque também tua arte, você está sempre tentando refazer, colocar de outra maneira também. E cada trabalho é uma nova fase, uma nova vida que você vai gerando, sabe? Esse ano tem sido bem intenso, porque eu deixei de ficar no lugar de artista independente para ser uma atriz que está sendo dirigida, né? Que está dentro de um outro contexto também social, também muito delicado, e está sendo parte de um projeto muito maior também. Não sei se dá para falar agora. É esse? Então, é um projeto chamado... Claro! É um projeto chamado Bizarros. Ah, sim. Que é um projeto de uma montagem teatral com os apenados de alguns presídios daqui de Porto Velho, do regime fechado, né? É um projeto que acontece desde de 97. É um projeto bem importante. Com o Marcelo Felitti. E esse ano eu faço parte do elenco, eu e a Gilca Lobo, que é outra atriz. E tem sido uma experiência completamente diferente de tudo que eu... Deve ser muito intenso, né? Muito intenso. É intenso o trabalho. Muito mais do que a própria apresentação, é o processo mesmo de montagem de trabalho, que é contínuo. Eu ainda estou trabalhando lá de segunda a sexta, e lá dentro, assim, a gente trabalha na ACUDA, que é uma associação que eles trabalham com os apenados, e a gente está lá de segunda a sexta mergulhado naquele processo de criação que é muito intenso, né? E que isso vai agregando também para o meu trabalho depois como uma artista independente, né? E na vida, né? Porque e na vida. É bem, assim, diferente, né? Sim, trabalho diferente, importante, socialmente importante, né? Sim. E por falar em socialmente importante, vocês têm algum trabalho social a partir da arte com o público? Algum trabalho nesse sentido social mesmo? Eu já fiz algumas pinturas em escolas públicas, pinturas murais. Eu gosto muito de fazer pintura mural também. E eu fiz uma pintura que eu gostei muito de ter feito lá no Lar do Bebê, numa sala que eu e uma colega a gente estava montando para ser uma área recreativa, uma biblioteca. E esse trabalho ele foi muito importante porque eu vivi uma situação muito pesada lá, foi bem difícil, ao mesmo tempo que foi esperançoso assim para mim. E trabalhar para dar mais conforto e mais espaço para crianças, para mim foi muito interessante, assim. Aí eu fiz uma pintura mais lúdica e tudo mais. Eu já dei aula para crianças também, crianças de baixa renda e tudo mais. E de vez em quando eu participo de algumas ações sociais, assim. Mas por enquanto, hoje, eu não estou com nenhum projeto. Mas que bom, né? Essas contribuições, elas são muito importantes, né? E bem-vindas. Às vezes as crianças sonham, têm vontades, uma oportunidade. Mas né? A gente sonha como você sonhava na tua infância. Quantas crianças de repente não sonham em ser um artista plástico? E aí de repente tem lá a Bárbara ensinando, isso né? é importante. Maravilha. Isso pode mudar a vida de uma criança. Muda mesmo. A arte, ela muda vidas. Sim. A gente sabe disso, né? Sim, com certeza. Como que o audiovisual entra na tua vida? Então, foi na pandemia. Quando a gente entrou naquele lugar de filmar as peças de teatro para mandar para os festivais. E eu sinto que se tornou esse momento para mim. Quando eu voltei lá do Rio de Janeiro, eu ainda não tinha muito uma turma ou alguém para poder trabalhar junto. E eu lembro que na pandemia, com essa coisa da internet, eu sinto que democratizou um pouco, assim, de eu poder participar de outros festivais fora de Rondônia, né? Que seria online. E aí eu comecei a gravar algumas cenas para participar. E durante as edições eu ia achando muito interessante mexer na edição, mexer em ângulo, né? Tentar ver
que tipo de luz poderia combinar com a cena. E comecei também a fazer algumas experimentações lá em casa. A minha casa foi o quintal da minha casa foi um laboratório. Eu sempre falo que a minha mãe foi a cobaia também, coitada. E aí eu comecei a fazer algumas experimentações audiovisuais, uns microfilmes, assim, sabe? E fui achando tudo muito interessante. Fui gostando, assim, de fazer essas edições. E aí eu lembro que ia rolar o festival de cinema, o primeiro festival de cinema de Rondônia. E eu estava com uma vontade de fazer algo sobre as mulheres da minha família, né? Eu já nessa época já tinha começado a estruturar o meu monólogo também, que fala sobre as mulheres da minha família, sobre a minha avó, mas eu queria alguma coisa no audiovisual, alguma coisa que captasse também os lugares da minha casa. Assistiu Eva? Assisti. Olha, então, é outro trabalho que eu tenho. Mas é do filme, e aí como tinha eu e minha mãe, eu moro com ela, né? Eu falei, bom, tem a minha mãe, então o que a gente pode fazer aqui juntas, né? Tem minha mãe, tem nossa casa, tem meu celular. E tem tudo, né? Tem tudo, né? E aí eu fui, como eu gostava muito eu acho que eu meio que retornei quando eu era criança, que eu adorava brincar no quintal de casa. Eu também, na pandemia, fui para o quintal e filmava danças. O interessante é que, se você observar, faz ponte com aquela tua primeira vontade, que era de estar na televisão, Sim, né? Né? Eu meio que retornei mesmo, né? Foi. Retornei para as raízes. E aí eu chamei minha mãe, né? Expliquei mais ou menos o que eu queria nessas filmagens. Mais ou menos porque eu também não sabia exatamente. Eu sei que eu queria falar das mulheres da nossa família, sobre esses sonhos que foram perdidos dentro da minha família, sobre essa invisibilidade das mulheres, o silenciamento, que acho que a maioria das famílias é muito carregada. E aí eu fui meio que muito intuitivamente filmando algumas partes da minha casa, alguns momentos tinha minha mãe, eu também ia escrevendo alguns poemas e anexando. Eu fui filmando partes assim, depois eu só sentei e fui tentando encaixar como um quebra-cabeça o que ia fazendo sentido de uma cena para outra, né? Eu acho que isso foi muito intuitivo, acho que quase muito psicografado de alguma maneira do que eu realmente queria falar e não sabia como. E aí eu fiz o meu primeiro filme, que é Espinheira Santa, que tem muito a ver com as ervas, com a minha mãe também, que ela faz muita coisa medicinal com ervas. Minha avó era benzedeira também. E eu criei um curta-metragem de, acho que, 10 minutos. E consegui participar do Festival de Cinema de Rondônia. E esse filme, ele também passou na Mostra de Cinema do Sesc e no Panorama Brasil, que é um eixo dessa mostra. E aí ele rodou em todos os Sescs do país, assim. Que é uma coisa que até hoje eu não consigo acreditar. Que coisa boa, né? E depois disso eu fui criando outras coisas, sempre com o meu celular, assim, que eu não tenho muito equipamento. Na verdade, não tenho nenhum equipamento, né? E sempre tentando captar o que me rodeava, assim, o que me cercava. E fui entendendo que é isso, né? Esse cinema que fala de pessoas que são invisíveis, né? A gente tem esse cinema hollywoodiano, com toda essa pompa, mas qual que é o caminho inverso desse, né? Se a gente olha um pouco assim para a gente, quais são as pessoas, os personagens que nos rodeiam, o meu vizinho que ficava todo dia sentado lá, que história ele tem para contar, sabe? Qual a história que a minha mãe tem para contar? Fui achando isso muito importante de ser falado, né? Isso de ser colocado. Um pouquinho do teatro do invisível também, né? Sim, também, que né? É tão interessante, né? Tipo, o povo que tem a história para contar, né? Tá ali, já está acontecendo. Já está acontecendo, né? E foi assim, fui fazendo essas criações, né, essas experimentações audiovisuais que eu também custei a falar que eram filmes. E é isso. Assim, eu assisti, é filme. É filme? Também é filme. Eu assisti. Que a Márcia falou, então. Eu estou aqui falando em nome de todo mundo. É filme, não é filme? Olha que maravilha, né? Esse processo teu, porque eu vejo que é um processo também muito assim de reencontro com a tua essência, o tempo todo resgate, né, do teu pertencimento, das tuas raízes. É muito bonito esse trabalho. É um trabalho que também pode ampliar para outras pessoas, assim como a Bárbara, sabe? É um trabalho muito importante.
Mas conta aí pra mim um momento muito especial da carreira de vocês, assim, aquele momento que você curte lembrar. Eita. Falei que eu tenho que pensar mais. Eu também. Ó, não, mas assim, tem muita coisa. Eu acho que um dos momentos especiais da minha carreira, cara, foi... Acho que né? Acho que foi ano passado, com o meu monólogo, né, Eva, eu consegui fazer uma circulação lá no Sul. Para mim foi muito importante, principalmente por eu ser uma artista independente, né? Então, assim, eu criei esse monólogo, se chama Eva, é um monólogo baseado nas memórias que eu tenho, imaginárias que eu tenho da minha avó, porque eu nunca conheci ela. Então, eu fui ouvindo histórias da minha mãe, da minha tia, e fui meio que estruturando essa dramaturgia. Então, assim, é um pouco de uma Eva inventada. Foi também um trabalho que eu criei assim no salão da igreja onde a minha mãe participava, sem nenhum tipo de recurso, muito assim mesmo, na raça mesmo. Estruturei essa peça e foi a época que eu mudei aqui para Porto Velho e comecei a apresentar também algumas coisas do Sesc, em outros lugares, e me chamaram para fazer essa circulação. Para mim foi importante porque foi um reconhecimento concreto de que eu tinha feito algo assim importante, que não era só uma experimentação, né? E a própria viagem em si, né, a circulação, de trocar com as pessoas que ouviam, foi importante também. Porque, a princípio, eu achava que meu trabalho era muito regional, assim, né? Estava falando de uma mulher ribeirinha, uma mulher que nasceu no Seringal. Mas hoje, e percebi isso principalmente nessa circulação, que quando eu falo de Eva, eu falo de muitas outras avós. E foi interessante porque eu fui para o Sul, que é um lugar completamente diferente daqui. E antes de eu ir, eu pensava, gente, será que eles vão entender? Será que vai ter alguma conexão? E tinha muito, né, significado para eles. Assim, eles lembravam das avós e vinham depois, no final da peça, me contar essas histórias. E vinham pessoas me agradecerem porque o meu trabalho fez com que eles lembrassem das avós deles, ou fez com que eles desejassem também buscar descobrir quem que são essas mulheres, sabe? Então houve essa conexão e para mim foi muito importante, tanto nesse nível de reconhecimento, porque, não sei você querendo ou não, a gente também tem esse lugar que a gente quer ser reconhecida. Né? Claro. E dessa troca que foi muito intensa com essas pessoas, assim. Isso foi bem interessante. Mas eu vejo a arte, além de ser uma curativa, né? A arte é tão incrível, mas também esse espaço, esse universo que conecta, né? Na arte a gente consegue entender, absorver e se sentir dentro, sei lá, de um teatro de sombras feito lá na China, sabe? Da tua peça chegar no Sul e alguém lá que, sei lá, de repente até uma pessoa de uma outra cultura, até nem é brasileiro, e enxerga a avó lá, sabe? Então a arte tem esse lugar de conexão maravilhosa, né? Bem, qual é o teu momento? A minha carreira, ela é muito jovem. Eu sou uma artista muito iniciante, não porque, pensando bem, a gente faz arte desde a infância. Mas a minha carreira, ela ainda não passou por muitos momentos glamurosos. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de mudar. Eu não consigo me manter muito no mesmo caminho. E eu fiquei muito feliz quando eu comecei a tatuar. Porque a tatuagem, ela sempre foi uma coisa que eu quis, mas sempre foi uma coisa que eu tinha medo de iniciar. E quando eu iniciei, eu vi um potencial e eu estou me vendo, assim, eu sou uma tatuadora iniciante, mas com a minha carga artista, de desenhista e pintora, eu estou vendo uma evolução e uma ligação com a tatuagem muito íntima, muito legal. Então, um momento muito importante da minha carreira, eu acho que é essa ligação com a tatuagem. E eu estou desenvolvendo estilos e técnicas
mais voltadas para essa arte também, tanto que recentemente eu diminui um pouco minha frequência de pintura para focar bastante em tatuagem. Mas eu acredito que... O medo já acabou? O medo acabou. Ah, coisa boa. Porque é muita responsabilidade, né? A pele ser a tua tela, né? É muita responsabilidade, não dá nem pra riscar. Apagar, peraí que eu errei aqui. Não, mas eu tô gostando muito e eu perdi completamente esse medo. E tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que é, você tem que ter a humildade de entender que você vai melhorar e também ter o carinho consigo mesmo de entender o seu processo. Então, você tem um processo de evolução, então tenha carinho por ele, tenha carinho por você mesmo, mas também tenha a humildade de entender que você não pode estagnar, não pode parar, que ali tá bom, você não... É muito interessante isso, né? Então, se tu tivesse que dizer para o pessoal que quer fazer desenho, tatuagem, não sei o que, falando ali, ó. Se tu tivesse que dar uma dica, assim, para alguém que quer, que sonha, que é iniciante, o que tu diria? A minha dica é perder o medo de errar. Você não pode ter medo de errar, porque o erro é o processo. Então, o momento em que você vê uma dificuldade, você precisa ver o lado bom da sua dificuldade. O que você pode se aproveitar daquela... eu não consigo desenhar mãos, eu não consigo desenhar olhos, não sei o quê. E o que você pode se aproveitar disso? Como você pode entender essa dificuldade e transformar ela num estilo? Que maravilha. Então, é isso que eu peguei pra mim, porque eu sempre tive muitas dificuldades. Eu nunca fiz aula de desenho, eu nunca fiz aula de pintura. Mas, com o tempo, com o estudo de história da arte, você vai conhecendo o processo que os artistas viveram, né, os grandes artistas, e você vê que eles não eram perfeitos também, e passaram por muitas dificuldades e basearam o seu estilo na sua dificuldade. Então, eu vejo muito isso e eu gosto de... É porque com o tempo eu aprendi a ser mais gentil comigo e deixar de lado um pouco aquela situação, a síndrome da impostora. E o perfeccionismo, né? Eu tenho um problema que eu sou o contrário de perfeccionista. Eu sou muito caótica. E isso sempre foi um problema na minha vida, eu ser muito caótica. E até o momento em que eu entendi e aceitei esse meu jeitinho de ser. Aí, isso se ligou ao meu estilo de desenhar, ao meu estilo de pintar e ao meu processo criativo também. Então, eu abracei a minha aleatoriedade, o meu caos, para poder trazer isso para aproveitar mesmo. E que maravilha, acho que você deu uma aula aí, né? Não só para quem quer pintar, mas para muitas outras coisas. Tudo na vida. Sim, eu inclusive gosto muito de performances corporais, porque eu gosto muito de pintar corpos, né? E como o corpo ele se expressa, né? E as minhas pinturas de corpos, elas são muito expressivas. Eu não gosto de fazer uma coisa só simplesmente estética. Eu gosto de expressar como é que fala? A flacidez que o corpo tem e como o seu corpo ele viveu e ele tá ali. Então, às vezes, eu tenho amigos artistas que são performer, que aí eu vou lá, printo um vídeo, eu mando mensagem, eu posso pintar, não sei o que, a pessoa, pode. Aí eu faço bastante isso porque eu sinto, eu sou uma pessoa muito, como é que chama a pessoa que chora muito fácil? Sensível? Sou muito sensível. Eu sou muito sensível e eu gosto muito dessa questão do toque. E eu vejo a pessoa fazendo aquilo, eu me sinto fazendo. É uma coisa... A questão do espelho que a gente falou. Então, eu gosto muito disso. É o meu processo criativo das minhas pinturas que são mais autorais. Eu faço pinturas que eu pego... Que a pessoa, pinta essa foto pra mim. Eu vou lá e pinto, porque eu gosto muito de fazer pintura realista. Mas o meu processo de pintura autoral, ele é muito ligado ao sentimento que o corpo expressa. E esse sentimento ele vai expressar dependendo de mim. Dependendo de isso é muito interessante, né?
É como você está captando aquilo que a imagem está te Isso. dizendo, como você vai levar para a tela, né? Uhum. Eu Super. gosto muito disso. Então é assim que a minha pintura trabalha, que eu trabalho na minha pintura, né? Uhum. A pintura dela trabalha nela. Não, também, né? Eu, Kaline, mas eu vou pegar um ovinho aqui, depois tu vai falar, eu vou comer. O que tem de novo aí? O que tá vindo aí pra gente? Pois é, né? Esse ano, como eu falei, assim, meus trabalhos independentes, eles deram uma parada por causa desse trabalho no projeto Bizarros, né? Mas eu estou tentando me organizar também para ano que vem, dar uma respirada, porque faz falta os meus trabalhos para mim, né? Eu quero muito, além dos editais, né? Eu passei alguns projetos, espero que tudo dê certo. Tanto no audiovisual como no teatro também, né? A criação de um novo monólogo. Mas também quero dar continuidade para a minha pesquisa de corpo. Primeiro comigo mesma, de voltar para uma área de trabalho para fazer esse treinamento corporal, né? Relembrar esse caminho para depois ensinar para as outras pessoas, porque quero também muito estar nesse lugar de condutora de práticas corporais. Então, eu também estou tentando me planejar para ano que vem, mesmo que começando aos poucos também, sabe? Poder conduzir e, enfim, criar um projeto mais sólido e de longa duração também. Maravilha. E aí, você tem novidades? Estão completamente ligados à tatuagem. Para pintura, eu exponho minhas pinturas em uma galeria online que ela abrange o Brasil todo, e é por lá que eu vendo minhas pinturas autorais. Mas eu não tenho nenhum projeto de exposição, inclusive quem quiser me convidar pode chamar. Bora fazer o trabalho juntas. Bora! Eu danço e você pinta. Bora mesmo. Bora mesmo, de verdade. Tá gravado. Estão precisando de mais alguém aí nessa equipe? Sim, com certeza. Já pode. Ó. Pode me colocar aí, tá? Nasce um projeto aqui. Olha, tem mais um ali, ó. Também, Helena. Bora, gente. Olha aí. Tá de testemunha, hein? Tá até gravado, inclusive. Tá gravado. Pronto. Todo mundo tá de testemunha. Se vocês tivessem, gosto muito disso, de perguntar isso. Se vocês tivessem que colaborar, pudessem colaborar com um artista que vocês admiram muito, quem seria? Nossa, eu tava me maquiando ali, você fez a pergunta na cabeça, assim. Quer falar o seu? E quem é essa pessoa? Nossa, de atores vem Irandir Santos, que é um ator do Nordeste, vem a Fernanda Torres, vem a Viola Davis também. Também gostaria muito de fazer algum tipo de residência, qualquer coisa parecida na companhia da Pina Bausch, que é foi uma bailarina e diretora alemã, que ela tem um trabalho voltado para o teatro dança, que também foi um start também para a minha pesquisa de corpo, porque quando eu vi os trabalhos dela, né, em vídeo, eu falava, nossa, isso é possível de fazer também, sabe? Não é aquela coisa impecável. Então, eu gostaria muito de fazer alguma coisa com algum artista de lá também. Alguns anos atrás circulou um filme dela, não foi? Então, foi esse filme aí que, assim, eu fiquei... Acho que mais ou menos ali 2012, 2013. 2012, 2013. Por aí, né? Foi incrível, assim. Maravilhoso. Uhum. É apaixonante, né? Muito. Ela é incrível. Bem, me veio uma pessoa à mente agora, que é a Léo. Ela é uma amiga minha, inclusive estudei com ela na escola, na época. Ela mora aqui? Agora tá morando em Manaus. Tá perto. Tá perto. E tem uma pintura minha que eu fiz de uma performance dela. Ela é performer, tem o solo Recolon. Quero muito colaborar, né? Fica a dica também. A Manara Brandão, que eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com ela, e com Rafa Barros também. Manara. Rafa. Onde é que é ali a Manara? Ali. Vamos lá, amiga, vamos trabalhar juntas. O Rafael Barros também, que é um artista incrível. Foi um dos primeiros artistas que eu conheci também quando eu voltei para Rondônia. Ele tem uma sensibilidade, um trabalho também como artista independente, performer, incrível, assim, né? E estou esperando aí uma oportunidade de trabalhar com os dois. Bárbara, você?
eu fiquei sem palavras. Seja Sim, na com pintura, certeza, na várias. tatuagem. E se você tivesse a oportunidade de trabalhar junto, de fazer um trabalho junto com um desses artistas, quem seria? Tem uma artista chamada Agnes Cecile, que ela trabalha com pintura com aquarela. E até pouco tempo atrás, a minha principal forma de pintura era com aquarela também. E essa artista é simplesmente incrível, sensível e maravilhosa. E é uma pessoa que eu admiro muito, que eu já até troquei umas figurinhas com ela, eu já mandei umas mensagens no Instagram. E é incrível. Eu me inspiro muito nela, até para as minhas pinturas a óleo, inclusive. E é uma pessoa que eu colaboraria muito. Que bom. A gente já está aí caminhando para o encerramento e eu queria saber se tem alguma pergunta sobre a carreira de vocês, sobre a arte de vocês que eu não fiz, mas que vocês gostariam de falar. Alguma coisa que, de repente, eu queria muito... Acho que um tema que é muito recorrente na minha vida, que é sobre a saúde mental de um artista, né? Acho que tem um pouco a ver com o que a gente conversou aqui um pouco antes, mas é esse trabalho de ser uma artista que acho que às vezes é muito bonito a gente falar que é uma artista independente, mas a demanda para se manter um trabalho, de você ter que fazer quase tudo, é muito exaustivo às vezes, é muito cansativo você às vezes trabalhar sozinho, né? Então, às vezes me vem muito essa pergunta, quem cuida do artista enquanto ele produz também, sabe? Quais são suas redes de apoio? Isso é uma coisa que vem muito na minha cabeça porque eu sinto às vezes isso muito na pele, sabe? E eu acho que é importante essa rede de apoio entre os artistas também, sabe? E como fica a cabeça de um artista, porque a gente às vezes cai muito, não sei se acontece com você, mas nessa demanda de produzir o tempo inteiro, você não pode parar nunca, sabe? Sim. E às vezes você acha que por ser artista você sempre vai estar em criação, não, às vezes você está num movimento frenético de ter que criar produto, que às vezes você cansa, sabe? Né? Às vezes você tem que, às vezes isso se emenda também com as redes sociais, que você precisa estar lá divulgando seu trabalho. E aí você mexe com rede social, que é um outro lugar também, que você se perde, se cansa muito também, sabe? É difícil para um artista independente sobreviver no país e principalmente em Rondônia ainda, né? Infelizmente é um lugar ainda muito, muito difícil para o artista sobreviver, né? Você não paga sua conta sendo artista muitas vezes. Sim. E é uma profissão tão digna quanto, né? E às vezes isso adoece um pouco os artistas. E as pessoas normalmente têm muito de querer pagar o artista com aplauso, né? Com aplauso. Sim, Há um tempo atrás divulgação. Há um tempo atrás eu escrevi um texto que se eu chegar no mercado e comprar as coisas, eu não vou conseguir pagar por aplauso, eu não vou conseguir abastecer o carro com aplauso, não vou, né? Então aplauso não é moeda, né? Sim, e falando de um público geral também tem essa coisa de tipo não querer pagar para ver um espetáculo, sabe? Nossa, R$20 para você ver um espetáculo. Mas a gente tem... E não é só o ator, né? A gente tem que pagar o lugar, pagar iluminador, pagar técnico, sabe? Né? Porque a arte também gera emprego, né? Gera emprego. Muito emprego. Sabe? A economia, a arte, ela fomenta a economia. Com certeza. Essa questão da saúde mental, eu também me pega muito, porque eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. E não só desorganizada fisicamente, mas... eu tenho um problema muito sério para gerir o meu tempo. E quando você trabalha com arte, parece mesmo que você trabalha 24 horas por dia. Você não desliga. Não há descanso, ao mesmo tempo em que parece que há muito tempo ocioso. Parece que eu estou sempre perdendo tempo, mas eu nunca estou descansando. E eu também sou mãe, e na maternidade isso parece que pesa mais, assim, como a produtividade ela é essencial, você precisa estar sempre produzindo, ao mesmo tempo que você precisa estar sendo outras coisas. Sim. E quando você trabalha de 7 ao meio-dia e umas 4, você sai do seu trabalho. E eu não saio do meu trabalho. Sim. Isso é bem pesado para mim, é bem cansativo, cansa tanto fisicamente quanto a mente. E para fugir um pouco disso, eu faço muitos esportes.
Apesar de cansar sim. bastante, eu sou uma pessoa que tem muita energia e eu sempre gasto a minha energia ou pintando ou fazendo algum esporte, e isso me ajuda bastante. E eu tenho milhares de hobbies, milhares de coisas que eu começo a fazer e não Sim. termino, porque eu tenho uma necessidade de fugir daquilo que é a minha obrigação, que seria, eu preciso, tenho um prazo para entregar minha arte, eu tenho uma coisa, e eu fico fugindo disso, fazendo outras coisas, e aí acaba tudo virando uma bola de neve. Bárbara Uma bola me de força neve. a ser psicóloga. Bárbara, para. Minha cabeça, Eu fico aqui já, Coisa nada com estudo de terapia. casa aqui. já tipo, mas Bárbara, vai por ali. Não, não posso. Inclusive, se você quiser falar, né? Assim, se você quiser falar, acho que é muito A minha importante. artista nível 1 de suporte, e ela E a mãe é dela? incrível. E a mãe dela é TDAH nível 1 de suporte. Eu tenho TDAH, eu sou muito aleatória. Muito, meu Deus do céu. E a minha filha, ela é muito parecida comigo em relação a isso. Ela gosta de conhecer muita coisa, ela gosta de pintar, gosta de música, gosta de tudo. E eu, como mãe atípica, eu preciso estar sempre presente, direcionar. Você é suporte, né? Dando suporte. Dando bastante suporte, e eu ajudo a direcionar ela tanto socialmente quanto em questões de terapias e tudo mais. Ela tem um gosto por coisas que não são de criança, que às vezes eu tento não forçar, mas trazer ela para uma infantilidade, para gostar de coisas de criança, apesar dela gostar muito. Ela adora astronomia e dinossauros e não sei o que, e ela acaba não tendo muita sociabilidade com outras crianças. Porque ela vai chegar com a criança, ela vai começar a falar de James Webb. Aí a criança fala, quem é James Mas Webb? onde você entra, né? Com esse suporte. Mas eu achei bem interessante vocês abordarem essas questões, porque é importante a saúde mental, e cada vez mais, principalmente depois que a gente passou por uma pandemia, né? Sim. Onde as pessoas, todos nós, de alguma forma, nos abalamos com aquele ocorrido que não foi fácil para ninguém. E, assim, trazer essa visão humana do artista, porque as pessoas veem a gente no palco, né? As pessoas veem na rede social, veem, como dizem, né? Vê só a parte boa da história. Mas tem todo um desgaste, tem toda uma demanda, inclusive, assim, os boletos sempre vencem, né? E o artista tem que estar lá e... O artista, ele é muito visto como uma pessoa que não existe. Ela é uma pessoa do campo das ideias. É como se o artista não precisasse, não tivesse necessidades básicas. As necessidades reais, né? Ou não tivesse problemas reais. Sim. Aí as pessoas veem muito a gente... As pessoas confundem muito a pessoa que faz a arte com a arte ou o personagem, vamos dizer assim, né? Sim. Então é como se fosse só um glamour, uma coisa muito fácil, muito tranquila, e é um ser humano que está ali executando aquilo, que tem as suas demandas. Sim, que cansa que também. Que cansa, que ela trouxe muito isso, dessa exaustão, né? De chegar, assim, às vezes, num limite mesmo, né? Sim. É bem interessante, são desafios que os artistas passam, que as mulheres, então, que tem múltiplos papéis, né, que é muito comum, o papel do cuidar recai muito sobre a mulher, né? Sim. Então, a gente está aqui falando de artistas, de produtoras culturais mulheres, e isso faz parte do universo dessas mulheres também. Que são os desafios nossos no dia a dia, né? Eu achei muito interessante vocês colocarem isso. Vamos fazer um bate-bola para terminar. Vou falar alguma coisa, alguma frase que vocês falam 1 ou 2 palavras. Nunca dá certo isso. Sempre falam 20 ou 30 palavras. É bom saber. Mas não é que não dá. Mulher, né? A gente fala mesmo. Que bom. Arte na minha vida é? Eu vou falar tudo que vai cair no lugar comum. Não tem problema. Arte na minha vida é um complemento de quem eu sou, né? A arte é fazer e interpretar para mim. E se você não fosse artista, para as duas, essa, o que você seria? Eu acho que eu seria alguma profissão
que envolvesse coisas manuais, costureira, bordadeira, sabe? Também gosto muito. Artesanato. Artesanato. Porto Velho para mim é? É meu lar. Eu não tenho vontade nenhuma de sair daqui. Para mim é o meu lugar. É um novo lugar que eu estou aprendendo a reconhecer e a ser feliz. Eu quero muito. O que vocês querem muito? Eu quero muito... não, isso que eu ia falar também. Eu quero muito que o artista seja pago dignamente pelo seu trabalho. É isso aí que eu quero também. Quem não quer? A minha maior inspiração na vida é quem ou o quê? A minha mãe é muito minha inspiração e o meu pai também. Meu pai, ele já faleceu, mas ambos para mim são muito minhas inspirações. A minha inspiração para mim é a minha ancestralidade e hoje também a minha inspiração é a minha raiva. Eu tenho feito algumas criações a partir dessa emoção que eu estou descobrindo agora que não é ruim, ela é boa se você sabe usar ela. Sabe colocar no lugar certo, no lugar da forma certa. Na direção certa. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Acho que é isso. É isso. É isso? Então, muito obrigada. Eu amei receber vocês. Conhecer vocês pessoalmente, né? Que eu conheço as obras de vocês, eu conheço vocês nas redes sociais. E estou conhecendo vocês aqui, hoje, nesse momento, né? Então, quero agradecer muito a participação. Aprendi muito aí com as histórias, com as vivências, né, de vocês duas. Acho que quem nos assistiu também. E eu quero agradecer a você que nos assiste, que nos assistiu, e pedir que você compartilhe esse vídeo para que as experiências, as histórias dessas duas mulheres incríveis cheguem ao maior número de pessoas possíveis, porque é para isso que o podcast Fênix das Artes existe, para dar vez. Então é para isso que o podcast Fênix das Artes existe, para dar vez, voz e visibilidade para essas mulheres artistas e produtoras cultural que fazem a cultura de Rondônia, que fazem a nossa história. É uma honra para mim hoje, nesse momento, estar fazendo parte de um capítulo da história de vocês, né? Estar podendo contribuir com o registro daquilo que vocês fazem, de tudo que vocês contribuem para a nossa sociedade, para a nossa população, né? Como a Bárbara que faz esse trabalho com as crianças, como você que está fazendo esse resgate, né? Que não é um resgate só da sua avó, da sua família, mas que você tem resgatado, e esse trabalho também lá com os apenados, né? Com o trabalho maravilhoso que a CUDA também realiza, né? Que é uma entidade assim que faz um trabalho muito importante. Sim. Então, eu quero muito agradecer por esse momento aqui com vocês, por conhecê-las, né? E agradecer também aos patrocinadores desse projeto. O podcast Fênix das Artes, ele é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, pela Funcultural, pela Prefeitura de Porto Velho, Ministério da Cultura e pelo Governo Federal. Não perca os nossos próximos episódios, se inscreva no nosso canal do YouTube, acompanhe a gente, se inscrevendo também nas nossas redes sociais. E esse podcast é para as mulheres que fazem a cultura de Rondônia. É para nós, é para vocês e é para vocês também. Beijão!